Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus. Espero que todos estejam bem. Meu desejo é que o nosso bondoso Deus continue cuidando de cada um. Essa tem sido a minha oração, para que Deus continue fortalecendo você aí no seu lar, na sua casa, com sua família, que Ele continue sustentando você e que nós, como igreja, não deixemos o tempo passar. A gente aproveite essas oportunidades, que a gente precisa olhar para esse momento que nós estamos vivendo no nosso país como um momento de oportunidades. Uma oportunidade para crescer, para aprender mais acerca das coisas de Deus, para estudar coisas novas, para aprender coisas novas. Então, é uma oportunidade que Deus tem nos dado. Aproveite, agarre isso com unhas e dentes, né? E use para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Então, que Deus te abençoe, que seja uma manhã abençoada na presença de Deus. Eu quero fazer a primeira leitura, conforme indicado na nossa liturgia, Efésios capítulo 2, verso 18 a 22. Efésios 2, de 18 a 22. Esse é o nosso momento de adoração a Deus. Diz assim o texto bíblico: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos cantar nesse momento o hino de número 121 do Novo Cântico. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias de glória, mais vida em ti. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que privilégio mais um dia, Pai, o Senhor nos conceder estarmos em Tua presença. Especificamente, ó Deus, reunidos essa manhã para cultuar ao Senhor, para adorar, bem dizer o Teu nome. E podendo contemplar, ó Deus, todas as Tuas maravilhas, todo o Teu cuidado, como o Senhor ama a sua igreja,
como o Senhor cuida do seu rebanho. Obrigado, Deus, porque apesar de tudo que nós estamos passando, do que temos visto no mundo aí fora, rumores de guerras, crises geopolíticas, novas doenças, apesar de tudo isso, ó Deus, nós como povo de Deus podemos nos alegrar em sua presença. Que alegria, que privilégio para nós. Por isso nessa manhã nós o adoramos, nós bendizemos o seu nome e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda fazer mais uma leitura, agora na carta do apóstolo João, a primeira carta, no capítulo 2, eu lerei os versos 1 e 2. Esse é o nosso momento singular, no culto único, de pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, à medida que nós vamos confessando, tendo plena certeza do perdão dos pecados, que nós tenhamos um coração agradecido a Deus. 1 João, no capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim o texto bíblico: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós vamos entoar nesse momento o hino de número 88 do Novo Cântico. Em seguida teremos uma oração de confissão e contrição. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem ardente sol rompendo no levante trouxer a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, unido Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu
Oremos, irmãos e irmãs. Deus, que benditas são as tuas palavras. Para nós é refrigério, é consolo, é conforto em tempos de angústia, tempos de aflição. É no Senhor que nós encontramos segurança, guarida, escudo forte em meio às tribulações e às tempestades da vida. É no Senhor que nós podemos nos esconder. É no Senhor. E de uma maneira muito especial, ó Deus, é o Senhor quem perdoa os nossos pecados. Nós só podemos nos esconder, procurar consolo e conforto em Ti, porque Cristo verteu o precioso sangue na cruz. E como diz o texto bíblico, se nós temos pecado, isso não deve nos amedrontar, nos desanimar, porque nós temos um advogado. Esse advogado é justo. Esse advogado deu a sua própria vida. Esse advogado pagou, quitou a nossa dívida. De maneira que ele é a propiciação pelos nossos pecados. De maneira que todos aqueles, seus eleitos, estão diante de Deus plenamente justificados. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos pelo brado de Cristo na cruz. Porque hoje, por causa desse brado, por causa do sangue vertido, nós temos vida e vida em abundância. Nós agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa exposição. Chegaremos ao final do capítulo 4 da primeira carta de Pedro. No capítulo 4, esse é o meu texto de hoje, versos 12 a 19. E o meu tema é como enfrentar o sofrimento na vida cristã. Como enfrentar o sofrimento na vida cristã. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19, eu gostaria de ler o texto. Peço que os irmãos e as irmãs, por favor, me acompanhem nessa leitura. Diz assim o texto bíblico. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oremos. Grandioso Deus, estamos diante da Tua bendita palavra. Pedimos de maneira muito especial que o Teu Santo Espírito agora nos ilumine a mente para compreendermos a palavra revelada, inspirada. Dá-nos um coração para obedecê-la. Dá-nos uma vida disposta, Deus, a colocar em prática para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, havia um homem falecido no ano de 2018 chamado Alexander Solzhenitsyn. Ele foi um dramaturgo, um historiador russo. E no período lá da antiga União Soviética, período stalinista, ele foi preso, condenado a uma prisão aí, de 8 anos em campos de trabalhos forçados, mas com uma ascendente perpetuidade, ou seja, provavelmente prolongaria ali a sua prisão durante muito, mas muito tempo.
Tá? E ele foi preso justamente porque ele fez algumas críticas ao governo de Stalin, em algumas cartas escritas a um amigo. E nesse período de prisão, ele começou a abandonar as suas visões marxistas, sociológicas, sociopolíticas, e começou a adotar uma visão filosófica diferente, uma visão religiosa diferente, e aos poucos ele foi abandonando o marxismo e ele foi se tornando um cristão verdadeiro. Uma de suas frases na prisão ilustra muito bem o que nós vamos expor nessa noite. Diz assim: somente quando me deitei na palha apodrecida da prisão, foi que senti dentro de mim os primeiros movimentos do bem. Aos poucos foi-me revelado que a linha que separa o bem e o mal passa, não através de estados, nem entre classes, nem entre os partidos políticos, mas exatamente através de todos os corações humanos. Assim, bendita seja a prisão por haver estado em minha vida. Isso me fez lembrar um outro texto, um texto de Salmo 119, os versos 67 e 71. Diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aí o 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Diferentemente do que pensa o mundo aí fora, o sofrimento para o cristão é algo bom. Ser afligido é uma maneira que o nosso Deus, o nosso Senhor, escolheu, a fim de nós sermos aperfeiçoados para Deus aqui nessa terra, aqui nessa vida. Embora muitas vezes a gente não entenda a maneira como nós somos afligidos, o porquê dessas coisas, mas biblicamente falando, é algo bom para o cristão. E nós veremos hoje, através dessa exposição, por que é algo bom. Nós devemos resistir bravamente diante dos sofrimentos e procurar sempre glorificar Deus com a nossa vida. Tratando aqui da questão do sofrimento deles pela última vez, Pedro agora situa o sofrimento em uma perspectiva teológica, aqui do privilégio de sofrer, de participar, dos sofrimentos de Cristo. Olha que interessante, os judeus sempre lidaram com a questão do sofrimento, Se a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê como esse povo sofreu. Os judeus no primeiro século aí da era cristã, os convertidos, suportaram perseguições duríssimas, principalmente aqueles que se convertiam. Eles tinham de enfrentar perseguições, até mesmo a vinda ali dos seus compatriotas, as pessoas que tinham o seu próprio sangue. Mas os gentios, para quem Pedro está escrevendo, não sabiam o que era isso. Então Pedro precisa agora mostrar para eles, nessa última palavra de encorajamento, como é bom sofrer pela causa de Cristo. Perceba que a temática da resistência do crente, do cristão, é um destaque aqui. Ele fala de sofrimento na carta toda. Esse é o teor da carta. Assim como a Epístola aos Efésios, essa carta cheira sofrimento. Por isso que nós entendemos que ele desenvolve uma teologia do sofrimento. Para mostrar isso aí como uma resposta às teologias triunfalistas hoje em dia, de que dizem que se você está sofrendo, se você está doente, isso é tudo culpa do mal que está na sua vida. E biblicamente nós podemos refutar que essa é uma visão equivocada. E Pedro vai mostrar para nós e mostra para os seus leitores como é bom sofrer por causa de Jesus. E ele vai mostrar para a gente o porquê. O que ele quer mostrar aqui é que a resistência do crente em meio ao sofrimento injusto é necessária. Porque essa é a maneira, veja bem, mesmo que a gente não entenda o porquê, esta é a maneira que Deus aperfeiçoa aqueles que creem, aqueles que nele confiam. Por isso meu tema hoje é como enfrentar o sofrimento na vida cristã. E o primeiro ponto que eu quero destacar está aí nos versos 12 e 13. Resista com alegria. Acompanhe comigo aí esses versos. Eu vou lendo à medida que eu vou expondo.
A carta está chegando ao clímax aqui, tá? Ou seja, o propósito central da carta está sendo descrita nessa parte final do capítulo 4. Após ele falar sobre várias coisas, várias atitudes práticas, em meio a todo sofrimento, aqui ele chega no clímax. E ele começa dizendo aí no verso 12, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Aqui claramente a gente está vendo um indicativo necessário para os gentios que são ali recém-convertidos contra o desânimo que pudesse aí tomar conta de suas vidas por qualquer motivo. Por motivo de perseguição, por causa da sua fé, por causa de proclamarem, dizerem o nome de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, não fiquem surpresos por causa desse fogo que está ardendo no meio de vocês, por causa dessa perseguição. O mundo odeia os cristãos. Assim como odiaram o nosso Senhor. Então os crentes não têm que ficar esperando aplausos dos homens aí fora. Nós seremos odiados assim como Cristo foi odiado. E ele diz que este fogo é destinado a provar-vos. Pedro deixa claro aqui que assim como o ouro é purificado com fogo, olha que interessante, assim como o ouro é purificado com fogo, assim o crente é testado através do quê? Através do sofrimento. Como é que você prova a autenticidade da fé de alguém? Biblicamente falando, para provar se esse irmão de fato é crente, é através do sofrimento. Esse foi o meio escolhido por Deus. Então o cristão precisa estar consciente desse propósito do Senhor e não ficar surpreso quando as coisas ruins começarem a acontecer na sua vida. Quando tudo parece que vai de mal a pior. Não estranhe esse tipo de coisa. Não estranhe, ele diz aí, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Já é algo esperado para a vida do cristão. Então se você veio para Cristo com aquela visão de conto de fadas, que tudo é muito bonito, e vem para Cristo que a sua vida vai melhorar, e você não vai ter sofrimento, você não vai ficar doente, mentiram para você. Mentiram. Só que diante desse sofrimento, Pedro diz aí no verso 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. E aqui a gente tem um contraste estabelecido já de início pelo autor, com essa expressão pelo contrário. Né? Você não tem que se estranhar os sofrimentos, porque esse fogo que está ardendo no meio de vocês, essa perseguição, é para provar vocês. Não fiquem tristes, não estranhem isso. Pelo contrário. Ele está dizendo para a gente não desanimar. A gente tem que se alegrar por conta disso. Tem gente que olha para tudo o que a gente está passando com um olhar negativo. Tem gente que só consegue ver desgraça e maldição, tragédia. O cristão precisa olhar para o lado positivo das coisas. Deixar um pouco esse pessimismo extremado de lado. Tentar ver as coisas boas nisso tudo que nós estamos passando. Qual o motivo para isso? Ora, o de sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Nós temos que nos alegrar, porque isso é um privilégio. Nós somos participantes dos sofrimentos com o nosso Mestre. É claro que o nosso sofrimento não se compara ao sofrimento de Jesus. O que Pedro está querendo dizer aqui é que nós nos identificamos com Cristo à medida que nós vamos sofrendo, por causa dele. Por conta do seu nome. À medida que nós nos alegramos quando coisas ruins acontecem conosco. À medida que nós percebemos o quanto nós estamos sendo formados, o nosso caráter está sendo formado, à medida que nós passamos por essas coisas ruins, a gente percebe o quanto a gente cresce. Assim como o próprio Alexander diz, bendita seja a prisão na minha vida. O homem cresceu. Assim como diz o salmista, foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Ora, me parece que a aflição, o sofrimento na vida do crente, permite com que ele cresça, com que ele amadureça. Muita gente que vira crente, vem com a ideia errada do cristianismo, devido a esses falsos mestres que estão por aí 24 horas na televisão, nessas igrejas megalomaníacas, espalhando um falso evangelho, uma falsa comunidade, e destruindo pessoas, destruindo sonhos, planos, destruindo vidas, com uma mensagem mentirosa.
Alguns acham que deveriam só receber bênçãos e vitórias aqui na terra. Que Deus deveria abrir as janelas dos céus, mandar um bolo de dinheiro lá na casa dele, para que tudo fosse de maravilha, só viajasse. Vivesse em hotel 5 estrelas. Mas não. O que o Evangelho pede de nós é uma vida abnegada, privações, em troca da doação das nossas vidas de maneira integral. Muitos esperam sossego, aquela famosa frase, sombra e água fresca. Não foi isso que Cristo prometeu para a gente. Ele disse que nós passaríamos por tribulações, aflições, perseguições, mas que diante disso nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco. Pedro está dizendo para os seus leitores e também para nós que ao invés de esperarmos receber bênçãos e glórias terrenas, nós devemos receber as provações, as perseguições, os dias difíceis como amigos, como amigo do cristão. Deus faz isso com o objetivo de separar para eles aqueles que são e aqueles que não são. Irmãos e irmãs, resistam firmemente no dia mal, no dia da angústia, no dia do sofrimento. Resistam com alegria no coração, porque Deus está de fato separando aqueles que são e aqueles que não são. Segundo, sofra em favor de Cristo. Versos 14 a 16. A segunda ideia que emana do texto é de uma perspectiva negativa. Ele diz aí, não sofrer por causa de fazer coisas erradas, tá? Mas devemos sofrer por causa de Cristo. Perceba que ele diz aí no verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Lembra que Jesus fala lá no Sermão do Monte, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês? Aqui é a mesma ideia. Então ele está falando aqui de coisas reais que podem acontecer na vida do crente. Então se vocês são injuriados por causa de Cristo, né, bem-aventurados vocês são. Vocês não devem ser injuriados por causa das suas ideias, por causa das suas rebeldias. Né? Você tem que ser injuriado, afrontado, perseguido por causa de Jesus. Essa é a ideia. Por professarem fé no nome de Cristo, essas pessoas aqui da igreja primitiva, elas eram perseguidas sem piedade e sem misericórdia. Os cristãos deveriam se alegrar porque sobre eles repousava o Espírito de Deus. Isso aqui é uma evidência de que nós pertencemos a Ele. Sofremos? Sim. E por que nós sofremos? Por causa de Cristo. Por que sofremos por causa de Cristo? Porque nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Olha o verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como um ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ou seja, se você está agindo como um criminoso, você não está sofrendo por causa de Cristo. Ah, pastor, mas eu estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Verdade, irmão, nós vamos orar. Mas por que você está sendo perseguido lá no seu trabalho? Ah, porque todo dia eu chego 5 minutinhos atrasado. Ah, pastor, mas eu estou sendo perseguido lá no meu emprego. É, meu irmão, mas por que você está sendo perseguido? Não, só porque eu fico fazendo umas fofoquinhas lá, mas nada demais. Eu não fofoquinho do meu patrão, do meu gerente. Falando mal, falo alguns palavrãozinhos de vez em quando. Fico mexendo no celular, mandando piadinha imoral, videozinho imoral. Olha o que Pedro está querendo dizer aqui para eles. O cristão, a pessoa que se diz crente, que pratica esses atos citados acima, como um ladrão, como um malfeitor, uma pessoa que tem um mau caráter, na verdade ela nunca conheceu a Cristo. Ao invés de você gerar uma impressão boa, favorável, que permita com que o porta-palavra do Evangelho seja aberta lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, você está trazendo para o Evangelho uma visão negativa. Lembre-se disso, você é o alvo lá no seu trabalho, porque você é cristão. Você carrega o nome de Cristo lá. Nós devemos lembrar que pessoas que praticam esse tipo de coisa não são cristãs. Não são cristãs. Aí ele vem com o fechamento desse pensamento da segunda ideia, dizendo, no verso 16, mas se sofrer como cristão,
Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Mais uma vez um contraste. Agora entre aquele ser descrito no verso 15 como malfeitor, mau caráter, com aquela pessoa que sofre por causa de Jesus Cristo. Se um cristão sofre perseguição, ele tem que ter uma consciência tranquila, de modo que ele possa defender sem se envergonhar do Evangelho. Por isso ele diz, não se envergonhe disso. Quando um cristão é ridicularizado, é ofendido lá no trabalho, insultado, desprezado, a vergonha pode atrapalhar ele de testemunhar a Cristo. A vergonha pode atrapalhar ele de glorificar o Senhor diante daquele momento. Eles devem glorificar a Deus quando essas coisas acontecerem. Um exemplo para nós, claro, é o de Pedro e João, quando eles são açoitados lá diante do Sinédrio. Diz o texto que ao saírem de lá, eles saem se alegrando por se acharem dignos de sofrer pela causa de Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, se nós sofremos, a gente tem que entender isso aqui, que o sofrimento é a maneira como Deus nos purifica nessa vida, nos prepara para a eternidade. Mas se nós sofremos porque a gente dá mau testemunho, porque a gente faz coisa errada, nós somos os mais infelizes. Somos os mais infelizes. Quando nós praticamos coisas erradas, mentimos no trabalho, brigamos, fala palavrão, não respeita os outros, somos infelizes. Nós não estamos glorificando a Deus. Não é para sofrer então por conta de atitudes erradas. Mas se sofrer e for perseguido por causa do Evangelho, bem-aventurados sois. Pratique o Evangelho e seja plenamente, verdadeiramente feliz. Terceiro ponto. Entenda que somos aperfeiçoados na dificuldade. Talvez a parte difícil de lidar, seja tão difícil de lidar com o sofrimento, porque a gente não entende essa perspectiva de Pedro, que ele vai expor aqui agora. Né? Entender que a gente é aperfeiçoado na dificuldade, versos 17 e 18. Olha o verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O que significam essas palavras de Pedro aqui? A construção no grego nos permite entender que o julgamento aqui, o juízo, começa a partir da casa de Deus. Onde que tem o ponto de partida inicial? Por aqueles que são cristãos. Pelo seu próprio povo. Pedro está se referindo à igreja. E como entender juízo aqui? Ora, o mundo está em juízo. Deus derrama o seu juízo sobre a humanidade. E muitas vezes esse juízo vem em formatos de calamidade, sofrimento, dor, luto, destruição em massa. Eu sei que muitas pessoas não entendem esse tipo de coisa que está acontecendo com a gente, como por exemplo a pandemia, como um juízo de Deus sobre nós. Mas quando nós lemos as catástrofes e tragédias na Bíblia, nós vemos Deus sempre envolvido nisso, mostrando para a humanidade o quão pecadores eles são, o quão frágeis são e o quanto eles necessitam de Deus. Ora, veja por tudo isso que a gente está vivendo hoje, meus irmãos e irmãs. Se isso não é um juízo de Deus sobre a nossa vida, Deus querendo nos ensinar, mostrar alguma coisa, nos purificar, moldar o nosso caráter, mostrar o quanto nós dependemos dele. E para aqueles que estão lá fora, o quanto eles são pecadores e o quanto eles carecem de Deus. Para eles que estão lá fora, isso é um prenúncio de como será o inferno. Será cheio de dor, solidão, desânimo, desprezo, abandono. A ocasião de começar o juízo já chegou e chega primeiro por nós. Perceba que ele não usa aí o termo castigo ou condenação, mas ele diz juízo para nós. O alvo desse juízo é nos purificar. Por isso que Deus começa conosco, é o nosso crescimento, a preparação para a vida eterna. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ora, se Deus não está poupando nem os filhos dele no sofrimento aqui na terra, o que será do ímpio, daqueles que não receberam, daqueles que não professam fé no dia do julgamento? O que será deles?
Irmãos, isso deveria nos motivar, nos dar alegria e consolo, porque nós sofremos nesse mundo com o objetivo de sermos aperfeiçoados no caminho da santificação. Mas para o ímpio, para os outros, é sofrimento eterno. Começa aqui e não vai terminar mais. Olha o verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Né? O que significa essa dificuldade que o justo é salvo aqui? Não significa que para Deus é difícil salvar uma pessoa, tá? O que Pedro está querendo dizer é que nós somos salvos em meio ao sofrimento. O que ele quer dizer é que mesmo em meio ao sofrimento, o justo, aquele que é justificado por Cristo, que é salvo, ele trilha um caminho difícil até o céu. Não significa que vai ser sombra e água fresca, conta bombando no banco, cheia. Mas significa que a senda do Calvário será difícil. Se para o salvo é assim, o que vai ser do ímpio? O fogo refinador, o purificador, começa pela igreja de Jesus. Mas ele não vai parar por aí. Ele vai continuar. E ele vai se transformar em fogo consumidor para o julgamento de Deus. Aqueles que não receberam. Aqueles que não creram no nome dele. Aqueles que brincaram com Deus. Na igreja. Fora da igreja. Aqueles que viveram como se Deus não existisse. Quando o dia do julgamento chegar, Deus testemunhará contra eles. Então, quando nós sofremos, irmãos, nós devemos olhar para isso uma perspectiva correta. Para o cristão é algo bom. Apesar dos pesares, do lamento, isso molda o nosso caráter. Eu não sei se você percebeu, mas aqueles que procuram manter uma vida devocional diária, oração, leitura da palavra, nesse período de pandemia, estão crescendo espiritualmente. Não tem como ser ao contrário. Se você mantém uma vida regular de oração, de leitura das Escrituras, você está crescendo espiritualmente. Você consegue olhar para tudo isso com uma perspectiva correta, você cresce. Infelizmente, essas novas teologias triunfalistas, teologia da prosperidade, da confissão positiva, por causa delas, a igreja perde a essência e não se prepara direito para enfrentar as calamidades. Lembre-se, irmãos, daquilo que Paulo diz lá em Atos 14, 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É no sofrimento que nós somos aperfeiçoados. Por isso não reclame, mas se alegre. Por mais difícil que seja, por mais que você não consiga entender, se alegre no Senhor, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Quarto e último ponto. Pratique a justiça. Verso 19, tá? A viagem ela só estará completa se nós completarmos essa jornada de maneira segura e perseverante. Perseverando também naquilo que é do agrado do Senhor. Então Pedro conclui essa longa discussão sobre o sofrimento e ele conclui dizendo que aqueles que estão no mundo sofrendo por conta da justiça, passando por todo tipo de dor, lamento, enfrentamento, dificuldade, eles devem se submeter ao seu fiel Criador. Olha o termo que ele usa aqui, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Ele pede a esses irmãos cristãos que eles se entreguem a Deus, que é o Criador. Deus não apenas, quando ele se refere a Deus como Criador, ele está se referindo a Deus como sustentador do universo. Aquele que controla cada detalhe da história desde o princípio. Ele que controla as circunstâncias da nossa vida. E é Ele que nos levará a salvo até o dia que nós cruzarmos os portais eternos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Termos essa certeza de que o nosso sofrimento está no plano de Deus, nos desígnios de Deus, está dentro da sua vontade, Ele permitiu que essas coisas acontecessem, isso deveria nos motivar a obedecer a Deus cada vez mais. E praticarmos aquilo que é bom, justo e correto. E se a gente entende que é da vontade de Deus, por mais difícil que seja penetrar a nossa mente limitada, se nós entendemos como parte dos desígnios de Deus para nós, nós devemos nos alegrar em toda e qualquer circunstância. Isso nos deixa mais preparados para lidar com todo tipo de problema. Lembra aquele texto de Paulo lá de Efésios, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo usa essa
essa afirmação dentro de um contexto muito amplo, muito maior. Mas ele está mostrando que ele passou por lutas, ele passou por dificuldades, naufrágios, perseguições, foi picado por cobra, mas ele também teve abundância. Também teve aquilo que era necessário para viver. Por isso que ele pôde dizer, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo viver em qualquer circunstância. Perceba que quando nós somos preparados com essa mentalidade, nada vai nos abalar quando o dia mau chegar. Aí nós vamos poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando as coisas estão boas, eu estou bem. Quando as coisas estão difíceis, por mais difícil que eu não entenda, eu vou continuar firme no Senhor Jesus. E como nós vamos nos entregar a Deus e a sua vontade em meu sofrimento? Pedro termina essa exposição exortando seus irmãos aqui à prática do bem. Essa é uma exortação muito frequente na carta. O cristão tem que assumir um compromisso pleno com Deus. E ele tem que fazer isso através da prática da justiça, praticando aquilo que é correto, ainda que nos sobrevenha o pior do pior da vida. Isso será apenas a execução dos planos eternos de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, para nos moldar, nos tornar a imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá no Éden. Irmãos, não precisa dizer que nós temos que fazer aquilo que é correto. Nós sabemos o que precisamos fazer. Mas a prática do bem consiste na obediência ao Evangelho. Isso tem que estar gravado no nosso coração e na nossa mente. Temos que andar na rua, na direção do nosso carro, ir no mercado, na escola, caminhar no médico. A gente tem que estar com essa mentalidade de que nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, praticar aquilo que é correto. Praticar uma vida piedosa através da oração, leitura bíblica, devoção. Ela consiste em abandonar desejos pecaminosos, coisas que nos atrapalham no nosso dia a dia. Essa parte nos ensina que o significado final da vida só pode ser encontrado. O significado existencial da vida só pode ser encontrado em Deus. Talvez alguns irmãos nem sofram muito, outros já sofrem muito, outros já sofrem o dobro. Mas o que nós precisamos aqui entender é que a gente tem que se entregar a Cristo em atitudes piedosas, bondosas, justas, corretas. A prática do bem pelo cristão faz aqui um contraste com a prática do mal. Se você é crente de verdade, se você crê em Cristo Jesus, você possui essa marca. Essa marca é um diferencial na sua vida. Isso mostra que você é diferente das pessoas que estão aí fora. Isso reflete aquela imagem perdida lá no Éden. Como o ser humano tem que ser? O ser humano tem que fazer as coisas corretas. Por conta da imagem e semelhança de Deus. Diante das adversidades da vida, você tem que levar o desaforo para casa. Sei que é difícil. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase, né? Eu sou crente, mas não sou bobo. O que ele está querendo dizer com isso? Se falar comigo, eu vou retrucar. Se me bater na face, eu vou arrebentar. Eu vou partir para cima. Meu patrão vem falar comigo, fala alto, eu respondo. Sou mal educado também na mesma altura. Desculpa, irmãos. Você possui uma marca que é um diferencial na sua vida. Você não pode ser assim. Se você é um cristão, você não fica brigando com as pessoas por causa de assuntos periféricos. Mas a sua preocupação está em anunciar única e exclusivamente o Evangelho de Jesus Cristo. Se você é cristão e pratica o bem, se te ferirem a face, você vai dar a outra. Se te pedirem a túnica, você vai. Se caminhar uma distância, você vai 2, 3, quanto precisar. Essa é a vida do cristão. Que essa marca seja de fato um diferencial na nossa vida e que a gente possa ser conhecido por isso. Reconhecido como aqueles que praticam o bem, a fim de que o nome de Cristo seja exaltado entre os ímpios, entre os incrédulos. As pessoas ao olharem para nós possam entender que Deus de fato existe. As pessoas ao olharem para a nossa unidade como igreja, para a nossa união como igreja, para as nossas práticas como igreja, na sociedade, onde quer que a gente esteja, as pessoas possam contemplar Deus em nossas vidas.
bater nas nossas costas e falar assim, ó, como eu faço para viver como você? O que você tem que é tão diferente? Por que você reage assim diante das dificuldades? O que você tem de diferencial? Eu preciso entender isso. Eu quero viver como você, como que eu faço? Ah, como seria bom se isso acontecesse, não? Que Cristo seja glorificado através da nossa vida. Em qualquer área, em qualquer esfera que atuarmos como igreja. O sofrimento não é obra do diabo, irmãos. Não se engane com essas teologias triunfalistas. Não se engane com esses teólogos que não leem as Escrituras. O sofrimento na vida do crente é a maneira que Deus escolheu para moldar, para refiná-lo, para purificá-lo, moldar o caráter cristão, à medida que a gente vai se conformando na imagem e semelhança de Jesus. Como enfrentar o sofrimento na vida cristã? Resista com alegria. Sofra em favor de Cristo. Entenda que somos aperfeiçoados na dificuldade. Pratique a justiça. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a colocarmos em prática todas essas verdades, para que Ele seja glorificado, para que mais pessoas possam contemplar as maravilhas de Deus, se render a esse Deus. Para isso nós precisamos nos dedicar cada vez mais, sermos boas testemunhas para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Nós vamos entoar ainda mais um hino, o hino de número 86. Em seguida eu vou orar e encerrar o nosso culto. Cantemos o hino de número 86. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do Trino Deus, opera em nós. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Ah, Deus, que alegria para nós, Pai. Uma palavra que vem em um momento tão difícil, em que toda a humanidade sofre. Uma palavra que vem para clarear nossa mente. Entender que nada acontece, que nada foge do controle das suas poderosas mãos. Que o juízo do Senhor começa por aqueles que são seus, como fogo que vem para refinar. Mas em breve ele será um fogo consumidor para punir os ímpios, os incrédulos. Que diante das dores, do luto, do sofrimento, das doenças incuráveis, ó Deus, seja o nosso consolo e conforto. Seja a força dos nossos braços, das nossas pernas, do nosso corpo.
Nos fortaleça, ó Deus, diante do luto. Ajuda-nos, Pai, diante dessas catástrofes naturais que estão acontecendo por aí, diante desses rumores de guerras, diante dos levantes do inimigo contra a Tua igreja. Proteja-nos, Pai. Proteja-nos como Teu povo, como Teus filhos. Ajuda-nos a trilhar a senda do Calvário, esse caminho difícil. Ajuda-nos a trilhar debaixo da Tua soberana vontade, debaixo do Teu paternal cuidado, para que na nossa mente saibamos que sim, o caminho é difícil, a porta é estreita, mas a chegada é certa. A chegada é certa. Oh Deus, nós Te louvamos por isso. Te louvamos pela Tua palavra. Abençoa de maneira muito especial, ó Deus, os pais da nossa igreja. Comemoramos o Dia dos Pais. Que o Senhor sustente esses homens, que sejam verdadeiros servos do Senhor em seus lares. Eduquem os seus filhos. Amem as suas esposas. Que sejam homens valorosos, honrosos, respeitosos, e que proclamem as verdades do Senhor para que o mundo possa ouvir da salvação de Jesus Cristo. Guarda-os, Pai, guarda-os em Teus braços. De maneira muito especial, Deus, cuida do Teu povo. E que nesse tempo, que nós possamos de fato nos alegrar, resistir com alegria diante dos dias maus, diante do sofrimento. Sofrer, ó Deus, só se for único e exclusivamente por causa do Senhor. Entender que é diante dessas dificuldades que nós crescemos espiritualmente e praticar a justiça para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém e amém.